Olá, como vai você? Então, vamos lá esmiuçar um pouquinho mais sobre lei de pertencimento. Eu sempre fui uma pessoa que me encontrava um tanto perdida na vida. Era uma pessoa que sempre buscava muitas coisas, buscava muitas informações, queria muita informação, muito conhecimento. E eu percebia que cada vez que eu avançava nesses conhecimentos, eu ficava mais perdida ainda. Porque é aquela questão que a gente fala de ter informação e não conhecimento, né? Ou da gente ter o conhecimento, mas não saber como direcionar para onde ir, que caminho aquele conhecimento leva, que atitude tomar. E dentro da postura sistêmica, você aprende que é ser, não é ter informação. É você essencialmente se colocar diante de uma postura completamente diferenciada. A partir do momento que você tem acesso a uma informação, aquilo muda uma chave dentro de você. Porque você passa a ser uma nova pessoa. E a lei do pertencimento, ela me afetou de uma forma tão profunda, porque aquelas pessoas como eu, que são as eternas buscadoras, elas sempre estão buscando coisas que faltam dentro dela. É como se a gente tivesse um vazio tão grande, tão profundo, que nada pudesse preencher esse vazio. Então, quando a gente estuda as leis sistêmicas e entende a lei do pertencimento, que é que todos têm direito a pertencer, e todos aqui é todos, eu, você e todos. Você se coloca no lugar de observar aonde você pertence, ao que você pertence. E quando a gente fala que o primeiro sistema do qual a gente faz parte é o sistema familiar, e depois esse sistema ele vai ampliando, porque daí é o sistema social, pode ser o sistema do trabalho, né, da comunidade onde você está inserida, depois o próprio Brasil, o nosso país, ele é um sistema também, e assim vai ampliando. Mas o primeiro sistema do qual a gente faz parte, do qual a gente pertence, é o nosso sistema familiar. E é ali que a gente precisa encontrar próprio lugar, se encaixar e se preencher. Então, para mim, vim de uma família mista, muitos irmãos, filha única do meu pai. E então isso também tinha aqui um conflito, que depois eu vou falar para vocês sobre a lei da ordem, né, da hierarquia, de quem chegou primeiro, quem chegou depois. Que ele acaba juntando com a lei do pertencimento e agravando muito mais essa busca que a gente tem. Mas por hora, hoje, vou ficar na lei do pertencimento. Depois que eu descobri que eu pertencia a algum lugar, já foi um grande norte para mim. Bastava eu identificar da onde eu fazia parte. E a postura sistêmica nos traz a relevância das raízes, porque toda árvore sem raiz cai. E aí, quando eu me senti árvore, eu fui perceber quais eram as minhas raízes. E lá eu encontrei as raízes da minha mãe e as raízes do meu pai. Foi super fácil, né? Depois que você descobriu que tinha pai e mãe, você estava pertencente. Não é bem assim. Porque então você se coloca numa situação que você começa a refletir sobre outros aspectos. Por exemplo, eu amo a minha mãe é uma heroína para mim, eu sempre adorei meu pai, inclusive eu tinha uma preferência por ser filha única, caçulinha, então é a filhinha do papai, que as pessoas conhecem, né, como filhinha do papai. Então você não tinha problema nenhum com pai e mãe, qual era o teu problema de raízes? E aí que às vezes as pessoas se enganam. Não é porque você ama, respeita seu pai e a sua mãe, conhece as suas raízes que tá tudo bem. Não, é mais profundo que isso. É você olhar para as suas raízes sem nenhum julgamento. E nós, seres humanos, somos pessoas que julgamos o tempo todo. Então, eu não tinha um olhar sem julgamento para o meu pai, embora eu amasse muito. Mas sim, o vício dele com álcool era um problema para mim. E isso fazia com que a gente tivesse um fluxo de amor interrompido ali.
eu não tinha acesso ao meu pai, porque eu não me permitia acessar. A minha mãe sempre foi uma pessoa excepcional para mim, mas eu tinha tantas nuances e tantos questionamentos ali que eram coisas inconscientes, que talvez numa fala eu jamais tivesse identificado, mas só olhando para minha raiz. Quando eu olhei aonde eu pertenço e de onde eu vim, eu tive que desmistificar muitas coisas. E aqui a gente tem vários caminhos. Às vezes é a gente pegar esse caminho que a gente olha para o pai e para a mãe e a gente enaltece como se eles fossem santos, perfeitos, lindos, maravilhosos. Isso não existe, porque é simplesmente um homem e simplesmente uma mulher. E por ser um homem e uma mulher humanos, eles também erram e também têm as suas falhas. E se a gente não trouxer essa humanidade para eles, não tem como olhar sem julgamento. Porque a gente santifica o humano. Da mesma forma que o contrário também não funciona. Se ao olhar para suas raízes você percebe que você vê muito defeito no seu pai, muito defeito na sua mãe, a ponto de sequer reconhecê-los, você não se reconhece, porque é a sua raiz. Então, o olhar para eles como seres humanos, ele é um olhar que tem que transcender. São humanos e por isso erram. São humanos e por isso fizeram o que foi possível naquele momento. E aí a gente colocar numa atitude humildecida, porque também quando a gente está fora de lugar, né, quando a gente acha que não está pertencendo ao lugar, ou também está burlando ali a lei da ordem, do lugar, do tamanho, que eu vou explicar um pouquinho no próximo vídeo, a gente também se coloca arrogante. E aí nós somos melhores. Viemos depois e ainda achamos que somos melhores. E nessa confusão toda, gente, nessa confusão toda, você não consegue encontrar seu próprio caminho. Porque você não dorme bem à noite, porque você não vive bem a sua vida, porque o seu espírito não está em paz, a sua alma não se aquieta. O primeiro olhar é olhar para onde pertencemos. E esse olhar precisa ser amoroso, humilde. Somente depois que eu fiz esse processo, e conto para vocês, ele é um processo diário. Não é uma provinha que a gente faz até tirar 10 e tirou e tá virando a página. Primeiro, que é difícil tirar 10 nessa prova. Segundo, que mesmo tirando 10, a gente tem que repetir ela todos os dias. Cada vez que a gente se coloca diante do pai e da mãe, e aqui é do pai, da mãe e a família toda, né? Toda a família do meu pai, toda a família da minha mãe. Quando a gente se coloca diante dos nossos antepassados, daqueles que vieram até aqui, qual é o nosso olhar? Como você olha para quem veio antes de você? Como você vê aqueles que prepararam o caminho para você até aqui? Então, observe, perceba, sinta no seu corpo como é você sentir isso. Você conseguir ver que a vida veio através de muitos antes de você. E ela foi passando, até chegar em você. Seus pais foram portais. E aí, é só dali que você podia ter vindo, porque você é um ser único. E por mais que você não concorde com tudo aquilo que você olha para trás, o que é, é. E essa é a primeira grande lição de postura sistêmica. E a reflexão que fica aqui hoje é o quanto você ainda está disposto a gastar energia contra isso. O quanto você está disposto a se humildecer e dizer, talvez tenha algo diferente que eu possa ver aqui. Aqui fica o meu convite.
Olhe para suas raízes e perceba como você está nesse momento. E até o próximo vídeo.